Olá, vamos falar mais um pouco de E9000, o chassi Howe. Bom, num dos vídeos distribuídos a gente conseguiu avaliar a questão do acesso através do browser, via endereço IP. Passamos rapidamente sobre algumas informações de chassi e também algumas configurações do nosso chassi, onde os pontos importantes a relembrar são a placa de gestão, ou seja, o endereço da nossa placa de gestão, o endereço IP para a nossa placa de gestão. Eu cheguei a falar até do Floating IP Address, e a questão da gente usar duas placas. Depois, os endereços IP para os hosts, para que nós possamos configurar os nossos hosts. Então, a definição desses endereços, para que a gente possa trabalhar com eles. E também a definição do endereço IP para o nosso switch. Então, se eu coloco lá uma placa de switch num dos slots vagos, eu tenho que ter um endereço IP atrelado a ele, para que eu possa trabalhar com aquele switch futuramente. Tá? Agora, a gente vai atacar em alguns itens relacionados à computação e criação do perfil, e depois também a configuração de um switch. Tá? Rapidamente, no gerenciamento de perfis, vocês podem verificar que eu tenho um perfil aqui que chama-se Blade. É um perfil no modelo comum, no entanto, ele não está associado a slot algum. Ou seja, esse perfil Blade, ele não está associado a item algum. Por quê? Porque ele diz respeito a algumas configurações, eu vou clicar nele aqui para a gente editar. Ele diz respeito a algumas configurações específicas da Blade. E onde é que essas configurações estão disponíveis? No material de referência relacionado a E9000. O que, por exemplo, ele diz respeito? Ele diz respeito ao caso de como vai acontecer o consumo, como é que as ventoinhas vão funcionar, se é de modo silencioso ou não, E também se eu quero atrelar recursos do host com a Blade de forma direta. Tá? O que é esse perfil de computação? O perfil de computação é justamente o perfil que declara para o meu host, e para a minha E9000, o meu chassi, como é que esses hosts devem se comportar, uma vez conectados a E9000. Ou seja, será que eu vou usar 100% do processamento? Será que eu vou usar 100% da memória? Como é que vai ser a BIOS desses hosts? Como é que a gente vai iniciar a BIOS desse host? Como é que a gente vai tratar a questão relacionada com inicialização do sistema? Será que o modelo de inicialização do sistema que a gente vai instalar, pretende instalar, é o modelo UEFI com boot seguro? Será que o modelo de inicialização é um modelo legacy? Será que eu vou ativar o last state lá na BIOS desses hosts? Ou seja, se houver uma queda de energia, sempre vai voltar no estado ligado, que supostamente vai ser o último estado daquele host, e por aí vai. Então eu vou abrir aqui o modelo que a gente determinou ele para utilizar os sistemas VMware, sistemas operacionais VMware, para que a gente pudesse montar o nosso modelo data center virtual. Vou clicar aqui para a gente ver. Vou passar com vocês alguns pontos práticos assim, que são básicos. Então eu tenho o tipo de profile, eu tenho a nível da BIOS. Então eu marquei aqui que eu quero habilitar um sistema no boot legacy. Eu habilitei o quick boot, ou seja, para que as minhas máquinas inicializem rapidamente. Eu tenho o boot silencioso marcado. Eu coloquei a sequência de boot. Primeiro, o disco, o disco rígido, onde eu já instalei o meu sistema VMware. Eu tenho informações aqui de processadores avançados, onde eu quero usar, por exemplo, Turbo. Eu quero usar o sistema Intel de virtualização, tecnologias de virtualização. Modelo de memória, por exemplo, eu quero colocar a memória de forma padrão, então eu não marquei o item aqui, eu deixei a memória de forma padrão e já vem
os módulos de memória vão funcionar de forma independente, né? Eu poderia trabalhar com outros modo espelhado, o modo com criação de ranking, agregação, o modo com espelhamento básico e por aí vai. Tá? Então, aqui, nessa questão do perfil, né, do perfil relacionado à computação, é onde eu vou definir, né, tudo o que for necessário para um melhor desempenho, né, do meu host, que eu conectei lá no chassi da E9000. Tá? É lógico, tem uma infinidade de informações aqui, né, para que a gente possa estar tratando uma infinidade mesmo de informações, né? E um dos itens importantes que eu tenho que observar é o seguinte, são as placas de rede que esse host tem. Então, por exemplo, nosso host, um dos modelos de host, a gente colocou o quê? Deixou todas as placas disponíveis nesse host em modo on. Então, todas as placas estão ativas, né? Se eu vier para cá, marcar aqui, né? Eu vou ativar a placa lá diretamente no host. Então, por exemplo, eu posso selecionar a placa que tem lá no meu host. Na verdade, nós estamos usando placas em modelo MZ522, né? Então, eu marcaria aqui as nossas MZ522, que são os nossos modelos de placa, né? E poderia ativar o multi-channel, né? Só que o que acontece? No nosso modelo de trabalho, que a gente utilizou VMware, nós deixamos as nossas placas com a gestão principal relacionada dentro do sistema VMware de virtualização. Isso aqui que eu fiz não quer dizer que a placa ela está inativa, ou seja, não quer dizer que a placa física lá no host está inativa, e sim que eu estou passando a gestão dessas placas não pela E9000, mas sim para o sistema operacional que eu vou incluir lá no meu host. Então, as placas poderiam estar ativas, mas aí quem estaria fazendo a gestão 100% dessas placas seria quem? Seria a E9000 em si. Mas, como eu coloquei um switch, um slot de switch, eu procuro deixar tudo por conta do meu sistema operacional e o sistema operacional, por sua vez, vai ler essas informações lá na estrutura do switch, ou seja, do slot que foi conectado com um switch lá no chassi da E9000. Tá? Então, aqui é uma parte que muitas vezes o pessoal se perde, eles deixam tudo habilitado e marcam N fatores, e depois pode acontecer de acordo com o sistema operacional que você for utilizar no seu host, esse sistema, você vai instalar o sistema, e o sistema, você não consegue chegar até o host, você não consegue alcançar o host. Por quê? Porque tem algum problema na hora de configurar a gestão dessas placas. Então, por padrão, tome por padrão, quando você estiver usando switch, né, um switch lá conectado ao slot, tome por padrão que você pode trabalhar com as placas, né, os slots e o status dos slots, deixa sempre aqui em off. Essa placa aqui seria uma placa de gestão, né? É um NIC slot que a gente chama de gestão, LUN01. Ele também pode ficar em off, mas depois eu vou mostrar para vocês dentro do host que, na verdade, essas placas estão ativas. Tá? Por quê? Porque elas foram configuradas para um modelo de operação e gestão no host e não na E9000. Ok? Então, feito isso, né, definindo um padrão, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu dar um retornar aqui. Opa, perdi a sessão. Feito isso, eu tenho que publicar esse profile para os meus hosts, né? Então, eu tenho que tratar de realizar a publicação. Então, aqui eu estava trabalhando nesse VMware SXI. Inicialmente, o que vai acontecer? Eu não vou ter os slots associados, né? Então, como é que eu faço para associar os slots? Eu venho aqui e marco os slots que eu estou utilizando e peço para fazer a associação. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Informação de chassi. Eu tenho slot 2, 3, 5 e 13. O 13 eu sei que ele não está relacionado com VMware. Ele está relacionado com OpenStack.
Então eu teria que publicar no slot 2, 3 e 5. Então a minha missão nesse momento é, uma vez que eu configurei toda a questão do profile para o meu host, né? Então eu estou aqui no Profile Menu, finalizei o profile para o host, qual que vai ser a minha ação agora? Eu venho aqui e coloco, está faltando aqui, a gente viu, o slot 5. Clico em OK, né? E vou vir aqui à frente. Eu tenho um botão aqui do Delivery, né? Então, se não acontecesse de forma automática, eu poderia ter feito o quê? Clicado aqui no botão Delivery. Então, eu tenho aqui o botão de exportação, para eu exportar o meu profile, por exemplo, para uma outra E9000 ou para um outro chassi compatível. Eu posso aqui deletar, eu posso copiar o profile para eu repetir ele de novo, né? De acordo com a necessidade, e posso modificar. Lembrando que toda modificação que eu faço num profile esse que está definindo informações características do hardware lá em cada host que eu vou colocar, né, vou conectar na minha E9000, sempre que eu fizer uma alteração nesses profiles, eu tenho que vir aqui e associar esse profile aos hosts. Ok? Então, por hora, eram essas as informações que eu tinha para passar. Até o próximo vídeo.